né, que trata das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Educação Física. Então, para ter um curso de Educação Física, tem que estar dentro das normas dessa resolução. E quanto à atuação, né, então comentar também a resolução número 46 de 2002 do CONFEF, né, do Conselho Federal de Educação Física, que dispõe sobre a intervenção e atuação do professor de Educação Física. Ao olhar para a resolução 6 do MEC, né, naturalmente a Educação Física é dividida em duas áreas, né, a área da licenciatura e a área do bacharelado. Por exclusão, né, a gente já vê aqui que as atividades físico-militares, né, estão no campo do bacharelado, porque a licenciatura só trabalha com escola. E aí, na primeira parte do documento dessa resolução, ela coloca ali um conhecimento de uma etapa comum, né, que envolve aí os conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do ser humano e, né, do movimento humano em si. Conhecimento instrumental e tecnológico, inclusive o TCC, né, que o pessoal do curso fez, está dentro desse tipo de conhecimento para ser construído, e conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção da educação física. Indo para o conhecimento específico, né, da área do bacharelado, a gente vê 3 itens, né? Saúde, esporte, cultura e lazer. E terminando a leitura de todo o documento, né, aqui a gente chama a atenção para um detalhe bastante importante. A resolução não cita, menciona ou apresenta indícios diretos para a formação de profissionais de educação física aptos à prática físico-militar. Da mesma forma, quando a gente vai para a resolução do CONFEF, né, e aqui destaco, né, um ponto bastante importante da resolução, que ele acaba dizendo ali, né, seus campos de atuação profissional, né, e no seu primeiro artigo, o artigo 1º, ele coloca ali os vários exemplos, né, a gente até perde o fôlego a ler, e eu vou ler com vocês, também, né, não há a citação, o mencionamento ou uma apresentação, né, para a atuação de profissionais de educação física aptos à prática físico-militar. Então, vendo o artigo 1, o profissional de educação física é especialista em atividades físicas nas diversas manifestações, ginástica, exercícios, desporto, jogos, lutas, né, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, yoga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas, né? Nesse momento o pessoal chega e fala assim, professor, olha, o que está em vermelho aí você está colocando em destaque, né? Então, está em outras práticas. E eu diria para vocês, esse é um dos problemas, né? Fazer com que as pessoas façam inferência que as competências das práticas físicos militares estejam implícitas num tópico de outras práticas, é igual quando a gente vai montar um regulamento de competição, né, quem é da educação física, e aí você não prevê determinada coisa e põe assim, né, casos omissos, né, serão resolvidos pela equipe organizadora. Né. Isso é muito sério, gente, porque é mais ou menos assim. Eu, né, particularmente, eu, Anderson, né, não tive vivência em atividades rítmicas, por exemplo. E, né, como coordenador do curso da UTFPR, adequando para a resolução, ao ler na resolução que tem esse item, você fala assim, poxa, a gente pode complementar esse item de alguma forma, né? Seja com uma disciplina, ou seja, de repente, com uma atividade de extensão para os alunos, alguma coisa nesse sentido, para que eles tenham a vivência, né, nessa formação independente da área, né? E eu até coloquei aqui, né, fui buscar lá no dicionário, para vocês, né, compreenderem bem esse raciocínio, o significado da palavra inferência, né? Aí está lá, inferência, operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Então, essa operação intelectual, nem todo mundo está preparado para fazer, principalmente se não teve a vivência, ou, né, se não tem a aderência por aquela área. E o implícito, né, que é o segundo destaque ali, é o que não está claro, mas pode ser deduzido. E nessa situação de dedução, né, eu acredito muito que, né, esse ponto, né, e tem vários outros, né, mas esse ponto específico, né, das resoluções do nosso Estado estão associados com a atual situação da educação física nas profissões de policiais e bombeiros militares do Brasil. Para dar outro exemplo, né, um outro órgão de Estado, que é o CNPq, e a gente vai lá no diretório dos grupos de pesquisa, né, do Brasil,
e coloca lá o termo, né? Quantos grupos de pesquisa existem, né? Que você põe como busca o termo policial militar. Existem apenas 8 grupos. Né? Desses 8 grupos, né, nós somos o único da educação física. Bombeiro militar aparece apenas um grupo, né, e adivinha que grupo é esse? Levando em consideração que existem, né, corporações nas 27 unidades federativas do Brasil, né, você vê que é uma quantidade muito pequena. Né? Ao colocar outros termos, como a palavra atleta, aparecem 90 grupos, né? A palavra esporte aparece 552 grupos. Né? Ninguém está falando aqui, fala assim, puxa, tem que diminuir a quantidade de grupos de atletas ou de esporte. Não, pelo contrário, eu ainda acho que é pouco, né? Tem que aumentar mais ainda. Mas é só para vocês terem uma análise da discrepância absoluta e relativa dos outros grupos de estudo. Né? Colocando a palavra Forças Armadas, né, aparecem 22 grupos. E desses 22 grupos, né, tem um outro grupo, tá, no Brasil, que estuda a educação física na área militar, né, e esse grupo está na Universidade da Força Aérea, né, então uma universidade das Forças Armadas, fazendo um grupo a respeito desse contexto. E aí só, né, para dar outro exemplo, se você coloca um termo como gênero, aparece 2.036 grupos, né? E tudo isso, né, em relação a essa quantidade de grupos, mais ou menos de uma determinada forma a gente vê, né, como está sendo direcionado verbas para pesquisas ou editais que precisam ser lançados. Indo para o nível de pós-graduação, né, nós temos 123 cursos de pós-graduação no Brasil, né, a pós-graduação em stricto sensu, né, seja mestrado ou doutorado, e, né, na nossa pós-graduação lá da UTF-PR, é o único local que tem uma disciplina, né, nesse nível stricto sensu, que trata da prática físico-militar do Brasil. Né? Então, a gente vai iniciar essa disciplina agora em fevereiro. Assim, a gente entra no segundo objetivo. Tá? Diferente do primeiro, né, que comecei bem pessimista, mas vocês estão vendo que existem algumas possibilidades da gente melhorar. Na visão da pesquisa, né, a gente já tem bons frutos, tá? Não só em nível do Brasil, mas como em nível mundial. É isso que eu quero trazer para vocês também sobre essa importância. Um boom, né, da pesquisa em si surgiu com esse artigo, né, que eu recomendo a leitura, tá? De quem está trabalhando na área, né, que foi ali denominado como, né, The Tactical Athlete, né, um produto do século XXI, né, o treinamento de força e condicionamento como um produto do século XXI. Né. Esse artigo, né, ele é um artigo de revisão, ele faz algumas associações bastante interessantes, que de uma determinada forma ali botou fogo no parquinho, né, e o parquinho que a gente fala a coisa estava mais ou menos acomodada e eles chamaram a atenção para alguns detalhes. Não vou destrinchar todo o artigo aqui, mas eu vou utilizar alguns contextos para que vocês entendam. O artigo começa, né, falando, né, que essa expressão, né, tactical personnel, ele pode ser definido como aqueles indivíduos cujo dever juramentado é de proteger seu país e ou comunidade, que podem se colocar em risco para essa finalidade. Então, são profissionais, né, militares, né, policiais, pessoal que trabalha com combate a incêndio e resgate, né, nos Estados Unidos especificamente, né, você tem diferentes contextos, né, não é só, né, efetivamente o bombeiro como a gente tem aqui. E, então, essa expressão tactical, né, já se refere a esse contexto, né, desses profissionais. E aí eles foram colocar um complemento, né, tactical athlete, né, então colocar para essa questão do atleta, né, que para o inglês dá bastante sentido. Fazendo essa tradução e chamando de atleta tático, aqui fica um pouco difícil da gente fazer essa tradução e a galera entender de bate-pronto, né, o que significa. Mas está lá, né? Termo usado para aqueles que fazem parte da comunidade de força tática e condicionamento para identificar policiais, bombeiros e outros militares que requerem estratégias únicas de treinamento físico destinados a otimizar a performance físico-operacional. Dou um destaque para essa questão da estratégia, que é exatamente esse item que falta nas nossas resoluções. É exatamente esse item que falta na nossa, né, formação e atuação em nível de Estado. Tá? A gente sabe disso, né, porque a gente está nessa bolha. Né? Mas na hora que você vai para outras situações, você fala assim, pode ter um parecidista que dá nota 0, porque ele não vê isso escrito em lugar nenhum. Né?
Então, né, fazendo a devida associação, né, é mais ou menos isso que eles estão comentando. E aí, indo nessa onda, né, do Tactical, né, a gente colocou, né, isso no Instagram também, né, para poder fazer esse tipo de associação e ter, de repente, uma linguagem mais universal. E mostrando um pouquinho, né, por que eles colocam essa palavra, né, o do atleta associado ao policial, né, e ao bombeiro, eu quero dar aqui 2 exemplos. Então, aqui você vê um policial, né, militar muito bem condicionado, perseguindo, né, em alta velocidade um suspeito. Esse policial está ali, né, com seus 8 quilos de equipamento, né, e correndo atrás desse suspeito, né, totalmente livre, leve e solto, e automaticamente a distância começa a aumentar. Até que, né, agora que ele chegou no local, né, ele vai ter que agora utilizar técnicas de apreensão, né, técnicas de imobilização, depois de ter corrido por 40 segundos. Olha lá, ele fazendo, né? Então, a gente acabou de ver um biatlon, né? Você fala, essa é a combinação, né? Olhando para um aspecto de treinamento físico e performance, né? É essa combinação. Né? Então, depois de fazer uma simples corrida de 400 metros, 340 metros, com 8 quilos de equipamento, tu vai ter que fazer uma luta greco-romana. Né? Um outro exemplo, né? Aqui nós vemos 2 situações de estafa. Né? E aí eu faço essa pergunta, né? Assim como o Estado investe em projetos de pesquisa para otimizar o pacing de corrida de maratonistas, por que não investir, né? O pacing envolve o ritmo, né, de corrida, por que não investir no pacing para subir escadas de um prédio e combater um incêndio? Né? De novo, a gente está brincando aqui com uma situação de um biatlon. Né? Todos aqui que fazem teste dos 12 minutos, né, lá do TAF, sabem que você não pode correr loucamente no começo, né? Você tem que ajustar o seu pace, né, o seu ritmo. E esse tipo de pesquisa, né, e aqui, né, dando um exemplo para vocês, né, a gente não está aqui para guardar todas as informações, pelo contrário, eu quero mais é que vocês ouçam e tenham ideias e realmente realizem essas pesquisas para fazer que o nosso país fique melhor, né, mas que todo mundo consiga observar, né, essa relação. E aí, nessas relações, né, voltando ali de novo para o artigo, ele fala assim, olha, esse tipo de exemplo, como o Anderson acabou comentando ali, né, que estrutura-se programas de treinamento físico voltado, né, a esse tipo de atleta, aconteceu aí, né, e aí ele está falando, né, de um recorte americano, né, dos Estados Unidos, desde 2005, né, e as justificativas para as pesquisas, né, e a relação desses programas são pautadas em 3 itens, né, que naturalmente estão presentes nos atletas, né, então para performance física, para prevenir doenças e lesões e para assistência à saúde. Né? Então, fazendo a tradução ali, é mais ou menos isso que ele está comentando. Então, fala assim, pô, mas desde 2005, e aí eu gosto de brincar, tá? E é uma brincadeira para a gente dar aquela descontraída, que sempre tem aquela pessoa que pensa assim, imagina, isso a gente pensa desde o tempo do Garrincha, né? O Garrincha treinava assim, assado, aí a gente começa a olhar e faz, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus orientandos. O pesquisador, né, ele tem que questionar respeitosamente tudo que não houver evidência com rigor científico. Né? E para a galera que muitas das vezes pensa assim, fala, esses itens sempre esteve presentes. E eu concordo, sempre estiveram presentes. Né? Só que na época do Garrincha, não tinha a variabilidade da frequência cardíaca. Né? E ele pode auxiliar na assistência da saúde, né? Como auxilia, né, dos atletas, dos militares também. Né? Na época do Garrincha, não se utilizava um aparelho isocinético, que consegue visualizar ali se tem um desequilíbrio muito grande entre a parte anterior e posterior da coxa, que pode ocasionar uma lesão do seu policial. Né? Na época do Garrincha, não tinha um treinamento baseado em velocidade, né? Que de sobremaneira hoje tem se mostrado muito efetivo para a performance física. Né? E os atletas têm se beneficiado desse avanço de conhecimento, né? E os militares, na mesma velocidade, não estão se beneficiando disso. Né? Fazendo as considerações finais, tá? Sobre o Estado, né, que nós vimos ali, o Estado precisa perceber que a importância dada à educação física para policiais e bombeiros deve ser similar à de atletas de alto rendimento. É imperativo a inclusão do termo prática físico-militar nas resoluções brasileiras da educação física. No âmbito da pesquisa,
né, os policiais e os bombeiros se beneficiam do uso das estratégias de treinamento de força funcional e potência, que são utilizadas pelos atletas tradicionais, tanto para otimizar o rendimento, né, olha o rendimento ao longo dos anos, né, desses atletas, quanto para prolongar sua carreira esportiva. Veja o quanto que os atletas de hoje, né, conseguem jogar, né, por mais tempo, apesar de serem, né, jogos com muito mais intensidade, ou coisa assim, tudo isso em função do que é aplicado ali no dia a dia. Aplicar, né, ou desenvolver cientificamente métodos de treinamento ou monitorização para otimizar a performance, a prevenção de lesões ou doenças e assistência à saúde. Essas três coisas, elas não são mutuamente inclusivas, tá? O pessoal às vezes fala assim, estou fazendo esse teste, então já dá para medir tudo. Você fala, não, não dá, né? Às vezes elas não são mutuamente exclusivas. E por fim, né, práticas militares mal desenvolvidas podem ocasionar fadiga precoce, dores, lesões, erros operacionais e a morte do militar ou da vítima.